Você já se perguntou por que existe tanto sofrimento na Terra? Como que o sofrimento entrou na Terra? Hoje a gente vai estar estudando um pouquinho sobre isso, sobre o sofrimento à luz da Bíblia. A primeira resposta a respeito do sofrimento é essa daqui. Está em João, capítulo 9, verso 1 até o verso 7. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego, sim, mas não por causa do pecado dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o seu rosto no tanque de Siló. O cego foi, lavou o seu rosto e voltou vendo. Então aqui a gente pode ver que esse moço, ele era cego desde nascença. Ele sofria com a cegueira desde nascença, né? Imagine viver uma vida inteira na escuridão, né? Sem poder ver, sem poder enxergar nada. E muitas vezes ser criticado, né, por ter essa dificuldade, né? Então, aqui a gente pode ver que esse sofrimento que esse moço tinha, que era a cegueira, né, foi para manifestar o poder dele, foi para chegar nesse dia aqui e Jesus mostrar que ele é o Senhor dos senhores e que ele tem todo o poder, para mostrar a grandeza da sua glória, mostrar que ele é soberano, que ele tem poder sobre tudo. A segunda resposta a respeito do sofrimento, a gente vai ver lá no livro de Jó, né? Então vamos para lá? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. A história de Jó, acho que quase todo mundo conhece, né? Jó, ele era um homem que temia Deus e ele obedecia a Deus em tudo. Até que teve um momento que teve uma reunião no céu e Satanás compareceu também nessa reunião. E Deus disse assim: olha só, você está vendo o meu servo Jó? Está vendo como ele é tão precioso, como ele me obedece em tudo? E Satanás disse assim: ele só faz isso porque o Senhor dá tudo para ele. Então, o Senhor permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E lembrando que Jó, ele era um homem muito rico, ele tinha muitos gados, tinha muitas ovelhas, tinha muitos servos, tinha filhos. Ele era um homem realmente muito rico e o Senhor abençoava ele em tudo, mas porque ele era temente a Deus, ele era um homem obediente. Então, depois dessa reunião, né, Satanás foi até a terra, né, e tocou na vida de Jó. Jó perdeu tudo que tinha, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus animais, gado, ovelha, camelo. A Bíblia nos fala que ele perdeu tudo, perdeu servos, perdeu tudo. E o que eu quero destacar aqui é como a mulher de Jó falou para ele que por último Satanás tocou na pele de Jó e Jó adquiriu doenças terríveis. A Bíblia relata que ele teve vários tumores, desde os pés até a cabeça. E mesmo assim, Jó adorou a Deus. E uma parte muito linda que eu acho que está em Jó, no capítulo 1, verso
21 diz assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. O que ocorre hoje em dia é que muitas vezes nós frustramos, né? Muitas vezes os nossos sofrimentos emocionais são consequências de ações nossas mesmo, né? E muitas vezes nós culpamos a Deus. Ah, mas por que Deus permitiu que eu sofresse isso, né? E aqui Jó, ele não pecou, ele não culpou a Deus. E aqui mais pra frente, a gente vai ler que Satanás, ele tocou, né, na pele de Jó, assim como eu falei, e ele teve uma lepra. Na verdade, a Bíblia não fala lepra, né? Fala que ele teve tumores desde os pés até a cabeça. Então, a mulher de Ló, ao ver todo aquele sofrimento de Ló, ver que ele tinha perdido tudo, porque com certeza a mulher de Ló era como se fosse uma primeira dama, né? E ela perder tudo, perder filhos, perder todas as riquezas que ela tinha, ela fala assim para Jó: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Que tremendo, né? E agora a gente vai para o finalzinho da história de Jó. A gente vai lá para o capítulo 42, acompanha aí comigo. Vamos lá para o capítulo 42, verso 10 em diante. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo. Ele deu em dobro tudo que tinha tido antes. Todos os seus irmãos e amigos e todos os seus amigos foram visitá-lo e tomaram parte num banquete na casa dele. Falaram de como estavam tristes pelo que havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeira dos seus bens, junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos. Aqui a gente pode ver que o Senhor permitiu o sofrimento na vida de Jó para testar a fé dele. Então, o Senhor muitas vezes permite o sofrimento na nossa vida para que a gente possa nos aproximar dele. O Senhor pode tirar coisas que a gente ama para que a gente possa voltar a ele, buscar a ele, né? E buscar de todo o coração, não buscar por interesse, porque aqui a gente pode ver Satanás quis dizer para Deus que Jó só buscava ele, só adorava ele por interesse próprio, porque Deus dava as coisas para ele. Mas aqui a gente pôde ver que Jó era fiel a Deus porque ele amava Deus, não pelo fato de Deus dar as coisas para ele. No momento em que foi tirado tudo de Jó, o que Jó fez? Jó adorou. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, aqui a gente pode realmente ver que existem 2 questões a respeito do sofrimento.
A primeira que vemos, que a gente viu, foi Deus permite sofrimento para que o poder dele seja manifestado. Muitas vezes Deus permite o sofrimento para que outras pessoas vejam através do seu sofrimento a manifestação do poder dele, o que ele pode fazer na sua vida. E a segunda foi para testar a fé. Testar mesmo se você é um verdadeiro cristão, se você realmente busca ele por amor, por obediência. Amém? Sei que esse é um assunto um pouco complicado, mas eu espero ter te ajudado. E eu vou estar deixando aqui também algumas dicas a respeito, de como suportar o sofrimento. Contentar-se em saber que Deus está no controle de tudo. A referência está em Romanos, capítulo 28 ao 30. Se vocês quiserem estar anotando aí, isso pode sim te ajudar muito. Reconhecer que Deus está com você e orar ainda mais está em 1 Pedro 5, capítulo 5, versos 6 ao 7. Manter a comunhão com o cristão, ter comunhão, estar ao redor daquelas pessoas que te fazem aproximar mais de Deus e que não fazem você perder a fé. Isso está em Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 ao 25. Saber que Deus determina e conhece os seus limites. Deus não vai te dar uma prova além do que você pode suportar. Isso está em 1 Coríntios 10, 13. Esperar pelo tempo perfeito de Deus. A gente sabe que o tempo de Deus é perfeito, agradável, Confiar na direção do Senhor. O Senhor sempre tem uma direção, Buscar a verdade, tá sempre, lendo a palavra dele. A palavra dele é a verdade. Buscar sempre a verdade. Manter-se puro, não pecar contra o Senhor com palavras, assim como fez Jó. Jó não pecou, Jó não amaldiçoou a Deus, Jó não culpou a Deus pelos problemas que ele estava passando. Controlar a ira, esse também é algo que devemos fazer quando estamos tristes, quando estamos estressados, quando estamos no sofrimento, E aqui a gente pode ver, tá em Tiago 1, 19 ao 20. Esperar no Senhor e o adorar verdadeiramente. Isso está em Jó capítulo 13, verso 15. E é isso, gente. Espero muito ter ajudado vocês. Caso alguém queira tá anotando novamente esses versículos aqui, pode voltar ao vídeo e tá anotando, tá? Espero ter te ajudado de alguma forma. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.